Principais funções do tecido epitelial. As principais funções dos epitélios são revestimento e secreção. Revestimento de superfícies internas ou externas de órgãos ou do corpo, como um todo. Exemplo, na pele. É uma função extremamente relevante dos epitélios. Essa função está quase sempre associada a outras importantes atividades dos epitélios de revestimento, tais como proteção, absorção de íons e de moléculas. Exemplo, nos rins e intestinos. Percepção de estímulos. Exemplo, o neuroepitélio, olfatório e o gustativo. Uma vez que as células epiteliais revestem todas as superfícies externas e internas, tudo que entra ou deixa o corpo deve atravessar um folheto epitelial. Além do revestimento, outra importante atividade do tecido epitelial é a secreção, seja por células de epitélios de revestimento, seja por células epiteliais que se reúnem para constituir estruturas especializadas em secreção, que são as glândulas. Algumas células epiteliais, como as células mioepiteliais, são capazes de contração. Principais funções do tecido epitelial. As principais funções dos epitélios são revestimento e secreção. Revestimento de superfícies internas ou externas de órgãos ou do corpo como um todo. Exemplo, pele. É uma função extremamente relevante dos epitélios. Essa função está quase sempre associada a outras importantes atividades dos epitélios de revestimento, tais como proteção, absorção de íons e de moléculas. Exemplo, nos rins e intestinos. Percepção de estímulos. Exemplo, o neuroepitélio, olfatório e o gustativo. Uma vez que as células epiteliais revestem todas as superfícies externas e internas, tudo que entra ou deixa o corpo deve atravessar um folheto epitelial. Além do revestimento, outra importante atividade do tecido epitelial é a secreção, seja por células de epitélios de revestimento, seja por células epiteliais que se reúnem para constituir estruturas especializadas em secreção, que são as glândulas. Algumas células epiteliais, como as células mioepiteliais, são capazes de contração. Principais funções do tecido epitelial. As principais funções dos epitélios são revestimento e secreção. Revestimento de superfícies internas ou externas de órgãos ou do corpo, como um todo. Exemplo, na pele. Essa função está quase sempre associada a outras importantes atividades dos epitélios de revestimento, tais como proteção, absorção de íons e de moléculas. Exemplo, nos rins e intestinos. Percepção de estímulos. Exemplo, neuroepitélio olfatório e o gustativo. Uma vez que as células epiteliais revestem todas as superfícies externas e internas, tudo que entra ou deixa o corpo deve atravessar o folheto epitelial. Além do revestimento, outra importante atividade do tecido epitelial é a secreção, seja por células de epitélios de revestimento, seja por células epiteliais que se reúnem para constituir estruturas especializadas em secreção, que são as glândulas. Algumas células epiteliais, como as células mioepiteliais, são capazes de contração.